Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, e Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Malael, Malael foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, e Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cush, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cute foram os povos de Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cush foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe e Naftô, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gergazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobab. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Kedar, Adbel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reu, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaste, Timna e Amaleque. Reu foi o antepassado das tribos de Nate, Zera, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos das famílias de Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão. Esbã, Itrã e Herã. Ézer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bozra. Uzã, da região de Tema. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianistas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filho de Metrade e neta de Mesabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão.
Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, o filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zerá. Pérez foi pai de 2 filhos: Esrom e Amum. Zerá foi pai de 5 filhos: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dará. Acar, filho de Carme, um dos descendentes de Zerá, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos: Jeramel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, e foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radaí, Ozem e Davi. Jessé foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos: Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéfer, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos: Gesser, Zobab e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jeramel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos: Maas, Jamim e Eker. Jeramel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samaí e Jadá. Samaí também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail. E eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Izi. Izi foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alaí. Jada, o irmão de Samaí, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabab. Zabab foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Eles, e Eles foi pai de Elasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa. Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema foi pai de Rão e avô de Orqueão. Requém foi pai de Samaí. Samaí foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-sur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos: Arã, Mozã e Gazés. Arã também foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadaí foi pai de 6 filhos: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efa e Safi. Caleb tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seba. Saaf fundou a cidade de Madmana, e Seba fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb, com a sua mulher Efrata.
Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém, e Aref, o terceiro, fundou a cidade de Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também um antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus, os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa e Atarot-Bet, Joabe, e dos Zoreus, que era um dos dois grupos de famílias de Manate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Shiraitas, os Simeatitas, os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebron: Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Macá, que era filho de Talmaí, rei de Zur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abitail; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebron durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. São esses os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezed. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asricã. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Belaías, Acube, Joanã, Belaías e Anani. Só nome fácil aqui, né? Na descendência do povo. Tem nem o Enzo, Lorenzo, Gustavo. São esses os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jate. Jate foi pai de Almai e Lade. Almai e Lade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Caleb e da sua mulher Efrata. Os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Nara. Ele e Nara tiveram 4 filhos: Alzã, Éfer, Temene e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etna. Cós foi pai de Anube, Isobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jebes, que
foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome nele, a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim a Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos: Bet-Rafá, Passeia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalho de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tíria e Azarel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samaí e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos. Jered fundou a cidade de Edor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garne, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Macá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amenon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também um antepassado dos grupos de família que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também um antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam na cidade de Netaim e Gedera. Simeão foi pai de 5 filhos, Lemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Salum, Salum foi pai de Mibizão, e Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma e Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Sarias e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde ficava aquela cidade. Ali, eles acharam muitas pastagens no pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. São esses os descendentes de Ruben. Filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho.
esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Rúben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, e Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera. Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupo de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Semã, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Cefate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesaí, filho de Jado e filho de Bus. Aí o filho de Abidiel e neto de Guni era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagem de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso dos escudos, espadas, arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos hagaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os hagaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100 mil prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até a cidade de Baal-Hermon e Senir, e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados, e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, e as fez morar na cidade de Alá, Abor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buqui, e Buqui foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, e serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Hilquias, e Hilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadak. E Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei.
Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni, Libni foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zerá, e Zerá foi pai de Jeateraí. Coate foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Corá. Corá foi pai de Assir, Assir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebiasaf, e Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate, Taate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, e Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia, Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres da tenda na presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes que ocupavam este cargo. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana, e Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi, Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Bazeias, e Bazeias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etne, Etne era filho de Zerá, e Zerá era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã, Etã era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise, Quise era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluque, Maluque era filho de Asabias, Asabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Uquias. Uquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. 49. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisuá. Abisuá foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimás. E esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendente de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isso é, a cidade de Hebron, o território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, ou as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades no território de Asser, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã.
Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem, cidades e terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa, Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, essas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã e Astarote. No território de Sacar, Quedes e Daberate, Ramote e Anem. No território de Aser, Masal, Abdon, Ucoque e Reob. No território de Naphtali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Kiriat-Taim. Do grupo de família de Merari, estes receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bézer, no planalto Jaza, Quedmote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jacer. Último capítulo. Sacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos Micael, Obadias, Joel e Isias foram todos os chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Zacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos: Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos: Zemirá, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Elamete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Kenana, Zetã, Tarsis e Aissar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes, havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Zim. Naphtali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos: Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Macá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhos. Macá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em que eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos: Uião e Raquém. Uião foi pai de um filho chamado Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. A Molequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos: Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleadá. Eleadá foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade.
e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu a cidade de Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, e os em Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Recef. Recef foi pai de Telá, e Telá foi pai de Tan. Tan foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Narã e na direção oeste até Gézer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam a cidade de Bet-San, Tanak, Megito e Dor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filhos de Jacó. São estes os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Emna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bijavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer, Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazac, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Sofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Od, Samã, Silza, Itra e Bera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ulá foram Ara, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser, havia 26 mil homens capazes para o serviço militar. Amém. Até aqui hoje, então. Para nós vermos, né, como é importante uma leitura coletiva, né, como igreja, porque com certeza se tirássemos um tempo individual para ler a Bíblia, esses livros seriam bem difíceis, né, a gente não passar. Então, estamos aqui lendo juntos, né, e não há nada que está escrito na Bíblia por acaso, ok? Então, a genealogia aqui do povo em 1 Crônicas, né, é muito importante, né, desde Adão até o povo de Israel. Então, nós vamos até amanhã, né, até o capítulo 9 aí, de genealogias, e a partir do capítulo 10, então, os exemplos espirituais, né, principalmente da vida de Davi, da tribo de Judá, né, a construção do templo, como eram organizados os cultos. Então, é uma releitura para que o povo agora de Israel ele seja encorajado de fé. Então, o povo sai agora, é o exílio, né, do povo, e agora, através dessa releitura das histórias desses homens, o povo é encorajado. Tem em 1 Crônicas 17, tem a história de Davi, né, quando ele um capítulo, né, de Davi, quando ele está no seu castelo, no seu templo, e aí ele fala como pode, né, eu morar num castelo feito de uma casa de cedro, né, com tantos tecidos, e Deus habitar no meio de uma tenda. Então, o desejo de Davi nesse livro, 1 Crônicas 17, era construir uma casa para Deus. Aí Deus, né, através do profeta Natan, diz para Davi: não, você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. Seu reino, eu lhe darei um filho, e o reino desse filho nunca mais terá fim. E esse filho é o leão, é o Jesus, é o leão da tribo de Judá. Amém? Então tem muitas coisas lindas, né, nesses livros, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e tudo fica mais fácil quando estamos lendo juntos, como igreja, ok? Então hoje eu declaro um ótimo domingo para você, que você possa ir descansar com seus filhos, com a sua esposa, né, com o seu esposo, e que tire um dia aí para meditar na sua semana. Agora também vai se iniciar a semana, dia 15, nós teremos o nosso culto Kids, que também será poderoso, com certeza será um tempo profético, né, sobre nossa igreja, um tempo de crescimento, multiplicação, muitas crianças tendo experiências com o Espírito Santo, os pais, as mães dessas crianças também estarão aqui, e com certeza todos nós seremos abençoados por esse tempo que Deus tem proposto para nós.
Amém? Tô vendo o pastor aqui com o Benhor. Um saudade do senhor, pastor. Aí, ó, o descendente do pastor ali. Tá liberado ali? Deveria, Babson. Tá nos kits eu aqui vi. Easy. Eu vou estar. Eu vi kits pagode. É. Tchau, Benhor. Talvez. Ai, consegui. Amém. Amém, gente. Então, até amanhã, meio-dia, nos encontramos aqui. Um ótimo domingo para você. Descanso. E amanhã nos vemos. Até mais. Irmãos, uma coisa só. Peraí, mais uma situação aqui. Deixa eu só. Ah, tá. É, deixa eu pensar. Eu aviso amanhã. Eu aviso amanhã. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Amanhã eu passo algumas informações para os irmãos em nosso devocional. Graças a Deus.